Bom, sem muita... Já são 19h30, né? Mas sem muita delongas, a gente está fazendo mais uma atividade. A gente está fazendo mais uma atividade da Secretaria de Formação Política do PT de São Gonçalo, com apoio em conjunto aí com a Secretaria de Comunicação, né? Então, assim, hoje a gente está trazendo um companheiro nosso, que é o Lúcio, né? Lúcio, a gente tem uma militância, ele tem uma militância aqui na cidade do Rio de Janeiro, né? E o Lúcio, ele é filósofo, ele é psicólogo, jornalista, é professor da rede de ensino pública e membro da rede ibero-americana de filosofia política da Associação Brasileira de Imprensa, né? Então, a conversa hoje, que o Lúcio vai explanar para a gente, vai expor para a gente, gira em torno... Eu já até falei com o Lúcio, né? Lúcio, eu estou precisando de umas 3 aulas consecutivas para eu começar a entender essa coisa, né? Eu sempre falo com o Lúcio, eu sou um velho militante comunista que ainda está, né, no século passado, né? E o Lúcio sempre batendo nessa discussão da gente, né, da importância, né, desses novos instrumentos, vide os golpes de 16, vide as revoluções coloridas, vide a teorização da guerra híbrida, e etc, etc. E o Lúcio sempre, né, argumentando nessa direção para que a gente veja a importância desse debate, das fake news, etc. Então, hoje, né, sob o título de A Comunicação de Massa em Rede e os Golpes de Estado na Era Digital, o Lúcio Massaferri vai falar para a gente, vai conversar com a gente sobre esse tema, né, para a gente, no meu caso específico... Boa noite a todos os companheiros e companheiras aí. Aprender um pouco mais aí em torno desse assunto. Então, Lúcio, por enquanto estamos aí, está sendo transmitido lá, né? A Rayane está lá transmitindo pela página do Facebook do PT São Gonçalo. Então estamos nós aí, eu, a Rayane, a Graciane, o Marcão, o Wagner, João Batista, e vamos ver se no correr alguns outros companheiros entram aí. Então, a voz aí, Lúcia, é toda sua, tá? Fique à vontade, só tem companheiro, esteja em casa. Tá bom, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Boa noite a todas, boa noite a todos. Bom, gente, esse tema, né, o título do nosso encontro, dessa conversa, que eu espero conduzir isso no ritmo de uma conversa para poder esclarecer o que é possível esclarecer e deixando aparecer toda a carga de dúvidas, né, e de perguntas que ainda envolvem esses acontecimentos que nós estamos experimentando, pelo menos aqui no Brasil, nos últimos 9 anos. Comunicação de massa na grande rede e os golpes de Estado na era digital. Esse foi o título, né? Como é que eu vou falar sobre isso aqui com vocês, né? Eu vou ligar comunicação e rede, o golpe de Estado, né, me localizando numa linha do tempo, nesse tema, de modo que possa aparecer uma série de acontecimentos que atingiram o país e lançaram interrogações, né, dúvidas, reflexões. Significa que hoje, ainda, pelo menos em mim, há muito mais dúvidas do que respostas, né? Uma nova realidade está em vigência nesse sentido e a gente está experimentando ela. Então, vamos lá, vou fazer essa construção aqui. No ano de 2012, estávamos eu e alguns colegas, né, pesquisadores da área de filosofia, reunidos, né, num seminário, filosofia política, quando chegou a gente a notícia, vindo de fora, de outros colegas pesquisadores do exterior, né, um laboratório que tem contatos com pessoas da Espanha, Portugal, México, de que um golpe de Estado estaria se aproximando do Brasil nos moldes, isso foi na primavera de 2012, nos moldes muito parecidos, né, com o que ocorrera nesse ano, em meados de 2012, no Paraguai. Isso foi lançado assim no ar, né? E quem estava presente ali, quando nós escutamos isso, a gente
conversou mais rapidamente, mas como seria? Será que tal? Naquela época, já vivíamos, digamos assim, as redes sociais, hoje em dia, olhando para trás, né, elas já experimentavam algumas coisas, digamos, que indicava que alguma ebulição, algo estava já acontecendo aos poucos. Vou dar apenas um exemplo para continuar essa linha do tempo. Né? Teve um movimento que apareceu em alguns grupos, né, de orgulho nordestino, não sei se orgulho nordestino, não, orgulho paulista, que aparecia com muita força e que era, na verdade, um movimento de agressão, de crítica aos nordestinos que moram em São Paulo. Né? Isso começou a aparecer grupos muito parecidos. Né? Bom, as redes sociais já estavam, nessa época, estabelecidas com seus grupos e tal. Passou 2012, ficamos com essa ideia, chegamos em junho de 2013, junho, metade do ano. Duas coisas marcantes. Uma delas foi a eclosão daqueles movimentos de rua, né, que eclodiram. Eles foram alavancados pela internet, né, eles foram impulsionados pela internet. A princípio, a leitura que eu tenho, né, e eu não estou sozinho nela, apenas para dar um exemplo, se vocês forem ver, consultar um livro do Gessé Souza, sociólogo, ele localiza em meados de junho uma guinada um pouco para a direita daqueles movimentos, mais ou menos. Mas eles começam com algumas pautas fragmentadas de esquerda, digamos assim. Né? Teve aquele protesto do preço das passagens, né? Vocês devem lembrar, alguns protestos já começando em torno da questão das obras da Copa do Mundo e outros aqui e ali, mas ainda uma movimentação de rua muito diferente, com, digamos assim, as pessoas evitando bandeiras nas ruas. É como se fosse assim, uma tentativa de protesto, de criar-se pautas, né, contra algo que estava acontecendo na política do país, algumas insatisfações, mas evitando algumas bandeiras. Nesse mesmo momento, e isso que eu vou pontuar é muito importante para esse tema de hoje, tinha um acontecimento simultâneo quase, né? Que eu não vou dizer que passou desapercebido, porque saiu na mídia, mas assim, eu, na época exata, eu não lembrava de ver, porque eu participei de algumas idas. Né? No meado de junho, eu parei de ir nesses movimentos que eu achei que comecei a notar que tinha algo de estranho, que eu não sabia identificar o que era, que estava acontecendo. Né? Que foi a fuga daquele ex-analista de sistemas, né, e de dados, Edward Snowden. A fuga foi uma fuga. Não vamos entrar aqui no mérito se foi um caso de Linux Hangout, né, que caiu disfarce de espião, se vazou pouco, vazou muito. Foi uma fuga acompanhada de denúncias gravíssimas, inclusive envolvendo o Brasil, né, envolvendo Petrobras. Há vídeos no YouTube, na internet, com a solicitação desse cara, desse Snowden, né, em processo de fuga, solicitando asilo político, inclusive no Brasil, vários países, né? Vocês podem ver isso na internet, e foi nesse mesmo período, né? Isso tudo eclodindo. Né? Ok, passou-se o tempo, protestos, Copa do Mundo se aproximando, né, no ano seguinte, vamos para o acontecimento da Copa, né? Direto. Na Copa do Mundo, aquela surra, né, em termos de futebol, o país do futebol, seleção brasileira. Um detalhe, né? Dentro dos protestos na época da Copa, ficou muito marcado, pelo menos na minha percepção, a questão da mudança de muitos estádios, né? Porque as obras que foram feitas praticamente, né? Eu, por exemplo, eu ia estádio de futebol, eu não vou estádio de futebol, acho que desde 2010, quando começaram algumas obras e tal, eu não vou. Então, o público rotineiro dos estádios de futebol, ele ficou meio que afastado desse novo formato. Né? E isso virou também parte de protestos. Em meados daquele ano, 2014, né, quando houve a Copa, o Brasil tomou aquela surra e tal, houve
começou aquela adesão à camisa da CBF, começou já a aparecer alguma coisa ali. Veio a eleição, Dilma venceu a eleição, venceu apertado, né? No último minuto, digamos assim, né? E ali é que começa a gente agora fazer, nessa linha do tempo, uma construção de um fato que eu acho muito importante. No final desse ano, salvo engano, que a eleição de Dilma, ela vence a eleição, né? Surge com força, né, nas mídias tradicionais a Lava Jato. Né? Essa Operação Lava Jato surge, se eu não me engano, foi a Operação de Youssef, vindo com força, e a partir dali, para 2015, nessa virada, né, para a gente não ficar detido só nesses pontos, começam aqueles protestos, né, iniciando um processo da derrubada, né, que eu entendo que foi o que houve, do governo de Dilma, né? Indo para as ruas no ano seguinte, ameaças de se abrir o impeachment, abre o impeachment, uma outra configuração de rua, né, de manifestações se formando, né, com aquelas roupas puxando para um nacionalismo, camisa da seleção e tal. Nessa construção até 2015, eu fiz essa linha do tempo para poder me situar enquanto cidadão, né, e também estudioso da área, e cidadão envolvido, recebendo toda a carga desses acontecimentos, tentando entender, sem conseguir conectá-los, né? E a partir de 2015 me chama a atenção um fato, que no ano anterior eu tinha escutado nas redes sociais, no Facebook, na timeline de um conhecido, né, 2 ou 3 protestos bem escritos de uma pessoa que não era minha conhecida, mas a timeline do amigo era, fazendo uma referência à guerra híbrida. E essa expressão era nova para mim, né? E essa pessoa dizendo, segundo ele, né, ele tinha sido detido naquela jornada de junho de 2013, ele tinha sido detido e tal, e que ele começa a descrever, aparentemente de uma maneira desconexa, mas hoje eu percebo que o desconexo era também muito em função do meu desconhecimento do que ele estava apontando. Né? Que ele dizia que tinha sido detido, que estavam controlando, espionando tudo nas redes sociais, espionando em celulares, e um processo de espionagem. Hoje vejo que estava ligando o caso do Snowden também, e aquilo ficou na minha mente. Né? Bom, e eu passei, a partir de 2015, a tentar entender o que estava acontecendo nesse sentido. Né? Foi o ano do lançamento do livro do Andrei Coríbico, é um cientista político, né, estadunidense, ele mora na Rússia hoje. Ele lançou um livro que tem a tradução já desde 2018, mas foi em 2015 o lançamento em inglês. Ele lançou um livro que é conhecido pelo título aqui no Brasil como Guerras Híbridas, das Revoluções Coloridas aos Golpes. Mas o título em inglês original, Guerras Híbridas da abordagem, aproximação de abordagem indireta para troca de regime, que, na verdade, é praticamente a mesma coisa. Troca de regime seria golpe. Fazer um tipo de abordagem até então nova, inovadora, para fazer uma troca de governo, derrubada de governo de determinado local. Pois bem, guerra híbrida. E aí comecei a ler, comecei a buscar, né, o significado dessa expressão. E hoje, para mim, fica mais ou menos evidente, né, de que o Brasil, assim como outros países, mas o Brasil com uma característica muito própria do seu povo, né, ele foi alvo de um fenômeno desse tipo, de uma abordagem desse tipo. E, caso alguém não saiba, né, o que seria guerra híbrida? Né? Muita gente ainda pergunta, ou pessoas perguntam, mas é uma expressão assim que ela remete a algo meio futurista, guerra híbrida e tal. Eu vou usar aqui uma explicação bem rápida, né, tirada de estrategistas militares, que eu acho que ajuda a entender isso de uma maneira que fica menos fictícia do que pode parecer.
alguns estrategistas militares eles dividem os modos de fazer guerra, né, para tomada de uma nação, tomada de uma demografia alvo, em quatro tipos na linha do tempo, né? Guerra híbrida estaria no último, estaria no quarto. Qual seria? No primeiro. Primeiro seria a guerra de primeira geração, seria aquelas tradicionais de uma época, digamos, século XVIII, XVII, que ficavam linhas, né, de dois exércitos, um em frente ao outro, com mosquetes, por exemplo. Segunda geração, quando se inventam os rifles, né, e já não se pode mais fazer isso, né, numa guerra. A Primeira Guerra Mundial seria um bom exemplo. Terceira geração seria quando, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, usa-se, além daquele aparato material novo, né, tanques, aviões, usa-se operações psicológicas, propaganda bastante, rádio, panfletagem para assustar os inimigos, operações com ataques rápidos, já começa a haver uma modificação. E a quarta geração é a nossa, é da era da internet, aonde se insere guerra híbrida, né? É onde existe o uso de alta tecnologia e o uso de informação de mídias diversas, né, sendo usadas como arma. E o campo da internet sendo usado como um campo de corrida armamentista mesmo, né? Pois bem, essa definição, eu acho que ela ajuda bastante a entender esse processo. E o que há digamos assim, em relação à comunicação de massa, né, as redes, o que eu acho de inovador, né, nesse tipo de fenômeno, né, nesse tipo de abordagem, que é uma abordagem indireta, né, que foi usada. No caso, o Brasil estava sendo espionado, né? Isso, quem falou foi o ex-analista de sistema da CIA, da NSA, Edward Snowden, né? Petrobras, Brasil, avião do presidente. Se a gente for puxar pela memória, joguem aí no DuckDuckGo, no Google, busquem HDs, Petrobras, sumiço, furto, 2008. Vocês vão ver várias matérias de episódios muito estranhos de sumiços de HDs da plataforma da Petrobras, que ficou se dizendo que era um furto de espionagem industrial, depois já não era. Isso já desde 2008, né? Que foi, em tese, no governo Obama que teria começado isso, mas provavelmente não. Pois bem, tem um fator fundamental que é usado nesse tipo de abordagem direta, que é uma maneira de você tomar uma demografia, de você abalar um governo com uma tomada de poder, que é o uso de artefatos linguísticos, artefatos que a gente chama também artefatos semióticos, né? Como assim? Mistura-se ou usa-se separadamente em várias mídias, pelo jornal, TVs, anúncios, matérias de revistas, Twitter, Facebook, WhatsApp, usa-se às vezes mesclado imagens, escrita ou vídeos, montagens, isso massivamente sendo direcionado para alvos específicos, né? Para obter efeitos com aquilo. Mas em que se baseia, em que se fundamenta esse tipo de estratégia e tal? Bom, a partir de uma época do desenvolvimento tecnológico, né, avançado, né, com drones e tudo, principalmente Estados Unidos da América, mas eles não são os únicos detentores de tecnologia, mas como país imperialista, eles detêm esse know-how, né? Desenvolveu-se teses de comunicação de massa e práticas que foram adaptadas a essas plataformas, né? E aí surge um personagem que ele remonta ao início do século passado, né? Que foi um especialista das comunicações de massa nos Estados Unidos da América. Ele não era estadunidense, ele era vieniense, ele chamava-se Edward Bernays, ele era sobrinho do Freud, do médico, criador da psicanálise, né? E era sobrinho também de um professor de filologia chamado Jacob Bernays. O que tem de importante
nessa figura para a gente entender a questão da comunicação de massa e alguns instrumentos que são usados até hoje por muitos estrategistas que aplicam guerras híbridas, né? Bom, esse camarada, ele logo jovem, né, na Primeira Guerra Mundial do século passado, né, ele trabalhou para o presidente dos Estados Unidos na Primeira Guerra como propagandista, né, da ideia que os Estados Unidos da América levaria a democracia à Europa e tal. Logo após a Primeira Guerra, ele começa a desenvolver, ele foi assediado por empresários, né, aceitou o trabalho e começa a desenvolver técnicas e práticas novas de propaganda de massa e de comunicação de massa com variadas mídias, visando atingir o público-alvo no que ele chamava, que o conceito não era dele, né, mas ele desenvolveu também, fabricação de consentimento, engenharia de consenso. Era de um camarada chamado Walter Lippmann, e ele desenvolve isso, e eram propagandas específicas que ele bolou, né, isso não está em Freud, ele leu a obra do tio, né, entrou em contato com o conceito do inconsciente, com a importância da linguagem, no entendimento do desejo humano e tal, dos medos, da irracionalidade da psique, ele usava muito essa expressão, e ele começa a bolar métodos e práticas de propaganda para atingir a população, né, o público-alvo, não pelo que se fazia comumente, né, atraindo, seduzindo por imagem, ou por preço, ou por qualquer outro artifício de propaganda, mas por medos e desejos. Eu estou citando esse cara porque esse teórico, né, esse prático teórico, ele é citado no livro do Andrew Korípke sobre guerras híbridas. Ele é referenciado porque ele viveu muitos anos, né, ele viveu 103 anos, ele viveu até 1995, e durante a vida dele, ele influenciou várias gerações de comunicólogos, psicólogos e outros profissionais, empresários, políticos e estrategistas militares. Então, vamos lá, eu vou dar uns exemplos de como que ele via essas estratégias de comunicação. Eu vou dar 2 exemplos e depois mostrar o link com um golpe de Estado que era planejado pelas ideias que ele formulou sobre comunicação de massa. Certa vez ele foi convidado para fazer uma propaganda de cigarro para as mulheres, para o público feminino. Por quê? Nos Estados Unidos da América, as mulheres não eram mal vistas, as mulheres fumarem cigarro no início do século passado, né? Coincidindo com uma época onde elas não tinham direito ao voto. E esse camarada, o que ele fez? Né? Ele foi contratado para isso. Num desfile de Páscoa de 1929, ele bolou a seguinte situação: ele contratou diversos jornalistas e fotógrafos e também se acertou com várias moças, né, jovens, para no momento exato combinado, né, no desfile, elas serem fotografadas sacando os cigarros, acendendo para as câmeras pegarem. Ele tinha conversado antes com um psicanalista que morava nos Estados Unidos e trabalhava por lá, pertencia a uma escola que distorceu muito a psicanálise, chamada Psicologia do Ego. O nome dele era Abraham Hill. E esse cara teria dado a seguinte ideia para ele, que o cigarro seria tipo um símbolo fálico, esse tipo de visão e de poder, né? E que se ele fizesse uma chamada com essas fotos, isso poderia potencializar aquela propaganda. Ele fez o seguinte: as fotos foram espalhadas nas mídias com as mulheres fumando, né, naquele desfile, as jovens sufragistas brilhando com suas tochas da liberdade, ou seja, linkando o fato de fumar com o direito ao voto e com a liberdade. Se fosse hoje em dia, né, poderia até falar no empoderamento feminino, né, com cigarro, imagina, mais ligado ao direito ao voto, né? Ele começa a mudar a visão do estadunidense de essa propaganda consumidor, de captar o público consumidor. Isso se concretiza nesse outro exemplo que eu vou dar, que ele é contratado por uma empresa de bacon chamada Beechnuts para fazer uma propaganda também de bacon, de alimentos. O que ele faz?
ele contrata médicos e médicas que aparecem na propaganda para veicular a ideia de que comer bacon com ovos de manhã fazia bem à saúde, era saudável. O breakfast nasceu disso, né? E olha só o que ele fez, né? Em vez de mostrar produtos para o público-alvo, ele estava vendendo a ideia, na verdade, de que aquilo era saudável, porque os médicos e médicas estariam ali com o seu, né, o poder da verdade médica, atestando que fazia bem à saúde. Então, eu estou dando esses dois exemplos para vocês verem o porquê que ele é citado no livro Guerras Híbridas como uma peça fundamental nesse germe de teorização de golpes de Estado usando as mídias fortes. Ora, mas só isso e tal? Não. 1954, vamos para Guatemala. Ele trabalhava para United Fruits, uma empresa estadunidense, tinha muitas terras lá. Um pouco antes, o presidente Jacob Arbenz, eleito na Guatemala, ele tinha feito uma espécie de uma reforma agrária, desapropriou terras dessa United Fruits que não estavam sendo utilizadas para as pessoas trabalharem nas terras e tal. A empresa não gostou. Esse camarada, o Bernays, já com a vasta experiência, em 54, ele já tinha 60 anos de idade. Ele já era muito, ele estava colado com Eisenhower, ele já tinha trabalhado com Woodrow Wilson, Primeira Guerra, ele já era fluente no meio da política e do empresariado. Ele era uma figura muitíssimo importante lá, né? Nos meios já de rádio, mídia, televisão e tal. E ele, o que ele faz? Olha só, isso em 54. Ele organiza uma incursão de jornalistas estadunidenses na Guatemala. Ele planta um gabinete de desinformação, porque ele trabalhava lá, veiculando ideias tanto para os estadunidenses quanto na Guatemala, de que o que estava acontecendo ali seria uma espécie de uma tomada de poder comunista pelo Jacob Arbenz. E ali seria uma base da União Soviética, uma coisa que era totalmente absurda na época, que esse Jacob Arbenz ele não tinha nenhuma ligação, muito embora o ato dele de desapropriação de terras tenha mostrado como que ele pensava a política, mas ele não tinha uma relação, ele era uma espécie de social-democrata, entendeu? Ele não tinha essa relação com a União Soviética nem nada. Mas ele plantou, a CIA atuou junto, né? Inclusive com pequenos ataques sendo feitos e tal, e eles conseguiram promover a derrubada desse presidente, né? Isso entrou para a história como um protótipo, né, dos estudiosos de guerra híbrida, como é o caso do Curíbico e outros. O Gessé de Souza cita no livro dele, Guerra contra o Brasil, um capítulo inteiro sobre isso. Muito interessante a visão, porque é a visão do sociólogo aí, né? Eu estou dando a visão do filósofo e do psicólogo. E esse foi um protótipo perfeito, ainda sem internet. Muito embora, para quem não saiba, nessa época, o desenvolvimento do que a gente veio a conhecer décadas depois como internet já estava em andamento, né? Chamava-se cibernética, o desenvolvimento da área da computação e tal. Já estava a ARPANET, uma empresa, depois quiserem pesquisar o que era a ARPANET. Bom, ok. O que acontece, então, gente? Esse cara, a produção teórica dele e prática, né, de manipulação das massas, né, usando os medos, ou seja, como assim? Para essa tomada de poder na Guatemala, o que foi usado na propaganda e de desinformação, inclusive, dele, foi o medo do comunismo, né? Ele usou isso maciçamente. Há depoimentos, inclusive, no filme The Center of the Self, tem no meu canal no YouTube, Portal Fio do Tempo, em português é O Século do Ego, ou O Século do Eu. Tem essa fala, essa passagem, comentando exatamente esse processo em que ele se envolveu lá. O que acontece? A gente continuando nessa linha do tempo. Quando a gente chega, mais ou menos na década de 90, mais ou menos não, já na década de 90, dando esse salto, se a gente for olhar a campanha de reeleição de Bill Clinton, isso é documentado também, a gente já vai ver que
já é utilizada ali uma empresa, uma agência especializada em propaganda, em comunicação de massa, que já trabalhava com captação de informações de eleitores indecisos, é o que eles chamavam. Um outro nome, na verdade, eleitores indecisos é outro nome para a massa de cidadãos e de cidadãs que, por exemplo, aqui no Brasil a gente pode pensar isso também, não acompanha tanto política, não se envolve tanto em política, né? Tem muita gente que é assim, política para essas pessoas digamos, chegando na eleição, e aí a pessoa vai ter que votar, ou liga a TV e vê 2 vezes na semana um jornal nacional, e política, tem gente que é muito assim. Eles chamam de eleitores indecisos também. Né? Por quê? São pessoas que elas estariam abertas a serem atingidas por propaganda, por publicidade, né? Por esse assédio de informação, por esse assédio de instrumentos de linguagem, para serem convencidas, persuadidas a votar, a aderir a determinados projetos. Né? Isso, na campanha do Clinton, é documentado, inclusive, o nome da empresa, chamava-se PenSham. Para vocês terem uma ideia, nessa época, o Edward Bernays estava vivo. Ele viria a falecer no ano seguinte. Evidente que, eu acho que com 102 anos de idade, eu acho que seria até uma forçação, muito embora ele fosse uma pessoa altamente lúcida. Tem entrevistas dele com 90 e poucos anos. Ele já não estava em condições de dar essa assessoria. Mas a Microsoft, nessa época, já era cliente dessa PenSham, né? E é usado esse trabalho de pesquisa de campo para atingir o eleitorado indeciso. E eles faziam pesquisas para saber aonde que eles iam para poder persuadir, para poder influenciar, para poder fazer a propaganda. Quais os medos? Novamente, um trabalho de comunicação, um trabalho de instrumentos de linguagem, né? Hoje em dia, a gente fala artefatos semióticos, né? Memes, vídeos, matérias meio dúbias, que você olha assim, você vê uma dupla ou tripla mensagem, né? Usando ícones, índices, símbolos misturados. E isso a gente já via a partir da década de 90. Né? Se a gente anda mais um pouco e vai para o início, para a virada do século, a gente tem o quê? E aí é o Snowden que faz essa narrativa, junto com a denúncia, né, que ele apresenta com os dados, alguns que foram revelados, alguma coisa foi revelada, né, disse que teria muito mais coisa, mas não foi, que teria sido aquele atentado das Torres Gêmeas. Né? Aquilo ali, segundo ele, teria acelerado um processo dos Estados Unidos da América de desenvolvimento de espionagem em massa, uma maneira de fazer um controle, supostamente para evitar ataques terroristas, mas o inimigo passa a ser todos, né? Inclusive os próprios cidadãos e cidadãs estadunidenses, né? E todos. O Brasil declaradamente foi vítima desse processo de espionagem. Né? Pois bem, e aí nós já entramos no hoje, né, que nós vivemos. Voltamos agora aonde eu comecei com a narrativa de 2012, né, compartilhando com vocês aqui, quando a gente foi avisado num grupo de estudo, né, de que um golpe de Estado se aproximava do Brasil dos mesmos moldes do Paraguai. Né? E o que seria, então, essa tal de revolução colorida que estávamos falando antes aqui, que teria sido, né? Essa é uma leitura. Né? Não tenho a pretensão de que isso seja uma interpretação hegemônica, não, uma leitura, mas ela é fundamentada em estudo, em leitura, e seguramente não sou o único a fazer essa leitura. Né? Seria justamente um movimento sociopolítico, movimento de massa, movimento do povo, como foi, que é impulsionado por uma diversidade de lugares, mas pelas mídias, né? E usando muito internet, muito. Né? Vem de fora, mas com atores internos trabalhando em prol também desse processo. Né? Se a gente for puxar pela memória,
para quem viveu, né, pode ser que esteja aqui nos ouvindo, pessoas bastante jovens ainda, que há 8 anos atrás talvez estivessem com seus 12, 13, 14 anos, não sei, mas para quem viveu já numa fase adulta naquela época, vocês vão lembrar que havia assim, uma diversidade muito grande e uma interrogação muito grande de onde partiam, né, aquelas chamadas. Né? Vários grupos de internet chamando para ir para a rua. A gente começa com um grupo que logo no início de junho, que era o MPL, né? Para localizar vocês, o movimento Passe Livre, né? Fazendo uma reclamação do aumento do preço das passagens. Né? No ano seguinte, depois desse abalo, que foi um abalo, né? Isso já serviu como, digamos assim, um ataque sociopolítico, na época, ao governo do primeiro mandato de Dilma, né? Com protestos variados, né? Desde a obra de Copa, desde o superfaturamento, desde a saúde, desde o aumento de passagem. E o tema da corrupção ele volta, ele não é novo, né? No ano seguinte, ele retorna como uma chamada, como uma bandeira, né? Junto com um grupo, uma massa de pessoas, né? Que passa a usar o símbolo nacional, aquela camisa da seleção brasileira, sob o pretexto, né, de lutar contra a corrupção para fazer a troca de governo. Eu estou usando aqui uma expressão propositalmente, né, o que eu chamo de um golpe, mas troca de governo, para fazer uma alusão ao livro desse teórico, né, que hoje em dia nós temos outros, mas em 2015 ele faz esse livro, que é uma troca de regime. Ou seja, então, guerra híbrida, nesse caso, seria um tipo de abordagem indireta. Por que indireta? Porque não usa tropas, não usa aviões, tanques, nada disso, para tomada, derrubada, né, de um governo não alinhado, supostamente, com a nação que provoca, né, com a nação que dá o start nesse movimento, para haver uma troca de governo, como se fosse um golpe por procuração. Nos moldes como o exemplo da Guatemala. Aquele exemplo da Guatemala é muito bom, só que eles não tinham todo esse instrumental como poderosíssimo, né? Twitter, Facebook, WhatsApp, aqui no Brasil, funcionou muito em 2018, disparos de massa de mensagens pelo WhatsApp, muitas notícias inventadas, muitas situações, muitas notícias criadas, né? Muitas notícias falsas, mentirosas também, mas isso tudo fazendo bombardeios, acreditem, direcionados a públicos específicos, né? Porque dentre os vazamentos que foram disponibilizados por esse ex-analista da CIA, da NSA, está justamente essa análise de perfil das pessoas que se tornariam, né, que vieram a se tornar alvos. Como, por exemplo, né, eu não sei se todos aqui têm a ciência total disso, imagino que sim, Facebook. Né? Facebook, há pouco tempo atrás, esteve envolvido em processos onde houve interrogatórios, onde uma série de procedimentos tomados por vazamento de dados, por uso de aplicativos que eram oferecidos para a pessoa transformar em bichinhos, né? Clique aqui, e aí tinha um contrato de aceite, e a pessoa, sem saber, sem ler ali aquelas letrinhas, estava concedendo ali o direito que a plataforma pegasse o acesso a fotos, curtidas, compartilhamento, contatos de amigos, e-mails, e sabe-se lá mais o quê. Tudo isso e mais um pouco é a massa de dados, né? É a massa de informação que hoje está aí na rede, que já foi minerada, garimpada, né? Extraída, né? Dessa espécie de novo Eldorado que se transformou a internet, né? Um lugar que tinha sido pensado como um lugar... Você lembra do slogan da Microsoft? Né? Aonde você deseja ir? 94. Né? E tornou-se um lugar loteado. Né? Grandes agências e empresas capturando dados indevidamente de usuários
para uso de marketing político, né, para uso de espionagem, de campanha e de publicidade visando consumo também, né? Essa mistura entre política e comércio. Inclusive, gente, tem uma coisa muito interessante, né? Pelo menos é uma visão assim que eu tenho hoje. Se a gente for olhar para a campanha e para o governo do Donald Trump, que está muito próximo, né, da eleição de 2018 que ocorreu aqui, um modo de relacionar com os eleitores do governante com aqueles que votaram nele, né? Uma coisa muito curiosa, né? Como se fosse uma coisa direta, de usar o Twitter, de usar o Facebook, uma fala direta que muitas vezes parece até uma relação assim também com o consumidor, né? Quase perguntando o que você deseja hoje, apresentar um fato, uma novidade, como se não precisasse com aquilo ali, não precisasse mais de um intermédio, né? Um congresso, por exemplo, né? Para fazer uma intermediação, não pode ser direto. O governante, o Trump, fez isso com espetáculos midiáticos, inclusive com as danças, né? A MCA tal, usava muito essa questão do Twitter, dando, inclusive, muitos problemas por isso. Em suma, então, a hipótese, né, de guerra híbrida é de que ela seja, na verdade, usando Revolução Colorida, como creio, né, que aconteceu no Brasil, e aqui foi um processo atípico, né, porque a outra parte que é descrita como guerra híbrida, que seria uma guerra não convencional, juntando uma outra etapa, seriam ataques de terror, de milícias, que não é exatamente militares, para provocar com força a derrubada. No meu entendimento, aqui não houve tanto, né? Porque assim, aquelas jornadas de junho, né? Aquele fenômeno, ele deu um start ali, depois dos eventos da Copa do Mundo, depois com a eleição, a todo o processo, a Lava Jato, claro, e ao que o Congresso também fez, todo um processo de derrubada com atores internos aqui, né? Aqui mesmo no Brasil. E o único fato assim que consigo ver de experiência, né, de choque assim não convencional, foram aquelas operações em sequência, né, operações policiais muito midiáticas, né, com toca ninja, todo dia preso um empresário, e uma parte da população quase que acompanhando isso, como se fosse uma série documental, né? Quem vai hoje, né? E provavelmente muitas pessoas, muitos empresários, talvez muito assustados, né? Com tudo isso que acontecia diariamente com esse processo. Nesse ponto, a guerra híbrida ela é uma guerra também de tomada de poder que usa muito a questão de administrar as percepções, né? Estávamos aqui conversando antes da gente dar início a esse bate-papo, né? Eu vou repetir justamente por isso, que é uma das possibilidades da gente entender o porquê que grande parte da população hoje, não só pela pandemia, nós estamos vivendo um momento dificílimo, né? Muito cansativo e muito assustador, né? Todos nós estamos vivendo isso, que veio essa pandemia junto. Mas, junto a esse medo coletivo que nós temos, né, uma pandemia mortífera, e de uma condução como está sendo feita, também uma sensação de uma exaustão por todo esse processo de anos e anos e anos, de que a gente conversou aqui com essa linha do tempo que eu procurei construir, né, compartilhando, inclusive, aonde eu estava situado, para não parecer que eu estava tirando ideias puramente teóricas, né? Comecei a ler de uma aula. Não, eu vivia a coisa, estava tentando entendê-la até o ano de 2015, tudo muito ainda como se fosse um quebra-cabeças, que até hoje não está totalmente montado, né? E essa sensação que a gente percebe na população de prostração, de profunda irritação, de medo, né? E de desânimo, uma coisa estranha que eu
tenho a impressão, né? Eu não vou dizer que eu tenho certeza absoluta, porque eu acho que isso não é legal. A gente tem que se aproximar com lentidão do conhecimento, né? Também que isso tem a ver também com esses anos seguidos dessas campanhas midiáticas extremamente agressivas e que junto vem essa onda de desinformação também, né? De um choque contra verdades comuns estabelecidas, verdades comuns quais? Gente, que vacina se toma? Todo mundo tem vacina, marcas de vacina desde criança, vai ver as pessoas, normalmente as pessoas são vacinadas. Coisas elementares, né? Eu nem vou falar de terra plana, porque isso ele fica numa coisa limítrofe com a piada, mas entende? Então, durante anos, estamos em 2021, a gente vê um processo por vários campos de mídia, com uma enxurrada de informação, né, com os nossos aparelhos aqui, ó, celulares, e vai, e liga o computador, e laptop, e a TV, e Smart TV, cada vez mais esses aparelhos conectados à grande rede e às plataformas, e ainda não temos nem estudos seguros, porque não deu tempo, de qual o real impacto, né, dessa enxurrada de informação, né, incluindo os artefatos semióticos, essas bombas semióticas, que é uma expressão que o dono do canal Cinegnose, muito, muito bom, ele estuda isso, tem umas postagens de 2013 fantásticas sobre bombas semióticas de 2013, Wilson Ferreira, né? Eu gosto de usar também artefatos semióticos, esses instrumentos linguísticos, né? que nos bombardearam durante anos, as próprias revistas, capas de revistas, né? Na edição histórica, por exemplo, para lembrar uma aqui, caso alguém não lembre, isso tem na internet, a capa da Veja de 2013, no meio de junho, dia 20 de junho, ela mostra uma moça, né? Um fundo de incêndio na rua, naqueles choques que a gente não sabe ao certo como é que começavam aquilo, a partir do momento da noite começavam, polícia, vinha bomba, garra lacrimogênea e tal, a moça com a bandeira do Brasil nas costas, né? E ao fundo, assim, fogo, edição histórica, os 7 dias que pararam o Brasil e tal. Aí, passados 8 anos, você olha aquela capa, né, que era impactante, né, as pessoas querendo consumir, né, aquelas informações, querendo entender aquilo, a maioria, pelo menos, né, quando a gente parte do lugar de quem não sabe, né, e você olha hoje e fala, 7 dias que pararam o país do quê? Entende? O que era vendido ali era um país em chamas, uma moça, tipo, parecia uma canga, né? Uma bandeira do Brasil, uma capa, uma coisa meio heróica, sabe? Você via nitidamente que a capa da revista querendo vender uma coisa a mais do que uma eclosão de rua, de um movimento psicossocial, sociopolítico de massa, novo, que teve um impulsionamento ainda não visto pela internet, num país como o Brasil, que se a gente for pensar, eu estou aqui pensando no livro do Coríbio, fazer uma analogia com a Primavera Árabe, por exemplo, o Brasil é um laboratório totalmente diferente. Aqui a coisa foi muito diferente, muito embora tenha essa similaridade com o uso da grande rede, das plataformas e tal, Revolução Colorida, legal. Mas aqui, na nossa terra, aqui, isso teve teve o componente do caldo cultural do brasileiro, né? Com as instituições brasileiras, como elas são, com as elites brasileiras, como elas são, com essa característica, esse desenho, né? Então, eu acho que essa, basicamente, é a leitura da hipótese, né? De que uma guerra híbrida foi detonada, né? Contra o Brasil, no Brasil, né? Incluindo atores brasileiros, né? Participando dela, mas ela vinha de fora, né? E encontrou aqui esse caldo cultural, inclusive de adesão também. E, caso não fique ainda claro, nem com as denúncias do Edward Snowden que estão na internet, né? Há pouco tempo eu fiz um vídeo que passou lá no 247, que está no meu canal também, com uma síntese, 1 hora e pouco, porque o tema é muito vasto e é muito difícil,
e também tem muitas perguntas, mas mostrando um site, o caminho para o site courage.org, né, onde tem muitas denúncias dele. Basta se pensar no BRICS, por exemplo, né, nos interesses, né, divergentes do Brasil no BRICS e no pré-sal, né, riquezas naturais do Brasil, né. Isso é o suficiente para entender por que se promoveria, né, uma abordagem desse gênero aqui com o nosso país, né? Então, pessoal, eu acho que, de uma maneira assim, bem geral, eu tentei ser bem sintético e construindo essa linha do tempo aqui com vocês. Eu acho que eu coloquei o que eu penso que ocorreu e ainda está ocorrendo, ainda está em curso, né? Não há como fazer uma leitura de um porvir, né? Essa leitura de guerra híbrida é de uma nova realidade. Por que uma nova realidade? Porque não há como, pelo menos, a não ser que o mundo acabe, né? Esse mundo acabe totalmente, mas assim, a evolução da internet, como ela está hoje, que nós temos dispositivos dos mais variados, eu acho até que liquidificador, Wi-Fi, inclusive smartphone, tudo conectado, tudo, né? Mas não basta isso, né? Tem os métodos. Por isso que eu achei importante também compartilhar com vocês essa figura desse cara chamado Edward Bernays, por acaso, sobrinho do Freud, né? Sequestrou algumas ideias lá e ele deu base para o surgimento de toda uma geração de teóricos, inclusive da área militar, que leram ele, né? O Goebbels leu ele, o ministro de campanha genocida nazista de propaganda. Um amigo do Bernays escreveu uma carta que viu na Alemanha os livros do Bernays cristalizando a opinião pública e propaganda, como manipular a opinião na democracia. Viu esses livros na biblioteca dele. Ele influenciou, apenas para dar um nome, caso alguém tenha interesse em pesquisar, o tema é muito interessante, até como defesa, né? Chama-se Richard Safransky. Safransky. Depois eu vou dar um jeito de disponibilizar a pronúncia por escrito. Ele é um dos vários teóricos da área militar estadunidense. Ele é recente, se aposentou. Não sei se ele está vivo, me falha agora a memória, mas ele se aposentou das forças em 96. Safransky, ele é um que pegou as ideias de comunicação de massa e ele adaptou-as para ser usado com instrumentos neurolinguísticos, com instrumentos semióticos em rede, usando inclusive imagens. Ele era um piloto, coronel-piloto da Força Aérea, vejam só, mas que estudava psicologia, recepcionou esse campo, né, da área da humanas e da saúde, para poder desenvolver esse tipo de trabalho. Ele é e desenvolveu, é usado, né, visando atingir demografia, atingir populações, né? Instrumentos dos mais variados. Ele tem toda uma construção teórica, está no livro do Coríbico, né? Um modelo desse tipo de como é que se chama? De teorização visando uma prática, né? Que esse cara chamado Richard Safransky desenvolveu, baseado no Bernays, né? Então é isso, pessoal. Eu acho que eu falei o que eu tinha pensado para conversar com vocês hoje já foi dito, né? Sobre o que aconteceu, o que eu acho que aconteceu e está acontecendo, né, aqui no Brasil, entende? De uma maneira absolutamente singular, com características próprias do Brasil. Não dá para fazer uma leitura idêntica. Ajuda a gente a entender o que houve em Ucrânia, houve Primavera Árabe, Tailândia. Ajuda, claro que ajuda, né? Mas assim, ajuda muito mais a gente não ter pressa de tentar compreender, para fazer uma leitura sólida, com paciência, vivenciando o que a gente está vivenciando, né? Esse momento muito angustiante para todos, para poder estabelecer uma base de compreensão, né? Para poder avançar um pouco, até para
a população, todos nós, podermos nos defender, né? Podermos até, quem sabe, tentar modificar esse terreno da internet, quem sabe a nosso favor, né? Porque eu não creio, particularmente, né? Eu não sou analista de sistemas, mas eu sou militante do movimento do software livre, eu tenho conhecimento autodidático bem avançado também e tal. E eu acredito que esse território muito rico, né, que ele pode ser reconquistado de um certo modo a partir do momento que a conscientização e a atenção das pessoas elas vão começando a entender o funcionamento de algumas coisas, né? E deixe de ser esse novo Eldorado tão agressivamente, tão brutalmente explorado, né, pela via do capital e também pela via militar, né, associando-se nessa fronteira, né, nessa interseção de interesses, né, de tomada de poder, visando, claro, sempre recursos, né, e população também, né, recursos incluindo-se a população. É isso, agradeço ao convite, né, do Reinaldo, dos colegas, do Wagner, Rayane, o Marcão, todos que estão aqui batendo um papo aqui essa noite, tá? É isso.